Olá, turma de Sociologia do Turismo, continuando os nossos assuntos, né, principalmente do ponto em que paramos os estudos cíclicos do turismo, que vimos os dois principais autores que formam duas das grandes tradições de estudos da Sociologia do Turismo, são Daniel Bushing e Dean McKenna. Eles também são da corrente de estudos cíclicos do turismo, né, que compreende o turismo como um fenômeno cíclico, seja no sentido de, e aí que vai gerar estudos de ciclo de vida de destinos, ou de tipos de turistas diferentes que vão visitar um mesmo destino, das diferentes fases da vida desse destino e que vão marcar cada uma dessas fases da vida. E aí, então, como justamente, né, os estudos de McKenna e de Bushing, eles geraram esse tipo de estudos, né? São os estudos cíclicos do turismo, e vamos estudar um pouco mais profundamente sobre isso na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tido tempo para ler o texto de John Swarbrick e Susan Horner, que fala de tipologias de turistas. Então esses dois autores vão abordar várias tipologias de turistas, né? Mais tipologias do que as que iremos abordar hoje, mas nós vamos nos ater às principais, as que são mais conhecidas na literatura do turismo, que são mais utilizadas pelos autores. Ok? Eu vou agora compartilhar minha tela e vamos dar uma olhada nesses estudos cíclicos, também chamados de teorias evolucionistas, porque, deixe-me só ocultar, porque, de certa forma, compreende o turismo como sendo uma evolução, ou de forma positiva ou negativa, né? Bush vai entender como de uma forma negativa, por exemplo, como viu, ele explicava que nós passamos das viagens autênticas na época do Grand Tour para viagens inautênticas, pseudo-eventos no turismo moderno, por isso que é chamado de teorias evolucionistas, mas evolução não significa necessariamente que vai ser algo melhor. Mas sem dúvida cíclicos, né? Também de ciclos, todas essas teorias, tanto de Bush quanto de McKenna, vão dar origem a diversos outros estudos do tipo cíclicos, de tipologias que vão ser extremamente utilizados na gestão de destinos turísticos e no marketing turístico, tanto de empresas quanto principalmente de destinos. Passando. Então, essas teorias de McKenna e de Bushing, principalmente, são teorias dualistas, né? Uma delas é o principal estudo cíclico que foi originado a partir dessas teorias de Bushing e de McKenna foi a do ciclo de vida de produtos, criado por Butler em 1980. Butler, na verdade, ele adaptou essa teoria de ciclo de vida que já existia da administração de empresas para o turismo, principalmente para os destinos turísticos. Então, para ele, todos os destinos passam por uma fase de exploração. Isso em relação, podemos ver aqui no gráfico, que tem uma relação tempo e número de visitantes. Então, quando o destino turístico surge aqui, no tempo zero, ele tem 0 visitantes, né? E à medida que as pessoas vão conhecendo, vão visitando, o número de visitantes é crescendo, né? No tempo, ele vai passando por uma fase de exploração. Depois, a implicação, ou seja, o engajamento, o envolvimento, principalmente da gestão pública, que acontece nesse segundo momento. No terceiro momento, temos a fase de desenvolvimento, o destino cresce rapidamente, são criadas infraestruturas receptivas a esses turistas, as empresas turísticas começam a se instalar, os investidores começam a chegar, tem um crescimento rápido, até chegar à fase de consolidação, o destino está no auge da moda. Depois da consolidação, existe uma certa estagnação, né? Ele se mantém, e aí isso depende, todos os destinos vão ter essa mesma curva? Nem todos, né? Uns vão ter um desenvolvimento muito rápido e um declive muito rápido,
outros vão se manter estáveis muitos anos, né, com aquela linha assim estável, às vezes um pouco declinando, às vezes um pouco aumentando. São os grandes destinos mundiais são assim, que nós temos hoje tradicionais, principalmente destinos urbanos, Paris, Londres, Nova York, Tóquio. Então, todos esses destinos são, pelo menos até antes do Covid, eram assim, né? Se a gente for observar depois, no próximo ano, como foi a curva do ciclo de vida desses destinos, todos eles vão na curva descendente, pelo menos no mercado internacional. Depois da estagnação vem um declive, não é? Mas aí pode vir um rejuvenescimento. É o que geralmente se tenta fazer, né? As gestões de destinos, quando elas identificam a fase onde ele se encontra, então as estratégias são diferentes para cada fase do destino, né? Se está em declive, vão ser feitas estratégias de rejuvenescimento para se começar um novo ciclo de vida. Por isso que é importante, veja a importância dessa perspectiva cíclica que Bushing foi o primeiro que deu. Não é que o turismo ele passa por ciclos, que as viagens antigamente eram de uma forma e com o turismo moderno é de outra forma, que hoje existem os pacotes e etc. Então isso aí foi um ponto de partida também para que outros pesquisadores, né, inspirados nessa teoria, em outros já existentes, mas a partir dessa perspectiva que existem ciclos de vida, que existem essa dualidade, que existe essa evolução nas formas de viajar, que foram criando essas teorias que são extremamente úteis para a gestão de destinos turísticos e para o marketing também. Nós já vimos a tipologia de Cohen, essa baseada em Bushing, não é? Que caracteriza os turistas, os dois primeiros, os turistas institucionalizados, que não buscam se afastar muito da familiaridade deles nas viagens, né? E buscam pouquíssima autenticidade, né? Já que eles não se afastam muito do que é familiar para eles. São turistas que viajam por pacotes. E os dois últimos, que são mais exploradores, que são mais independentes, menos institucionalizados, buscam autenticidade maior e se arriscam maior para fora da bolha de segurança e da bolha turística deles. Nós já vimos isso, estou passando mais rapidamente, sem entrar mais em tantos detalhes. Passando mais uma vez, vimos que uma outra tipologia de turistas, que vocês também já devem ter visto lendo o texto de Swarbrick e Horner, que é Cohen, que é esse autor que estudou as principais tradições qualitativas da sociologia do turismo, identificando Bush, McKenna e Turner, e ele fez essa segunda tipologia em 79, baseado em McKenna. E aí que ele caracteriza os viajantes em 5 grupos, dependendo do nível de alienação no centro, que é o lugar onde eles residem, né? Quanto maior o nível de alienação, maior a busca pela autenticidade no outro, que é o destino turístico visitado. E aí, para ele, o turista básico seria o turista do tipo experimental, que tem uma alienação alta, mas, o experiencial, uma alienação tipo moderada e busca uma autenticidade, mas sem tornar o outro o seu centro eletivo. Ele procura sempre voltar para casa. Baseado em McKenna, portanto, não tem relação com o ciclo de vida dos destinos, mas tem relação com a próxima tradição dos estudos qualitativos do turismo, da sociologia do turismo, que vamos estudar, que é uma relação com a peregrinação moderna, a busca pelo prazer nas viagens turísticas, né? Então, só ressaltando aqui, para resumir, que nós também já vimos em maiores detalhes na videoaula passada, o turista para McKenna busca meramente uma experiência secundária da vida autêntica dos outros, sem, no entanto, adotar a sua vida como seu próprio centro eletivo. Com toda a sua alienação, o turista de McKenna não procura abandonar a modernidade. Ele é o turista experimental por excelência, um observador que, apesar de preocupado com a autenticidade do outro, salientando que o outro é o destino turístico que ele vivencia, não se identifica com ele sempre busca voltar para o seu local de residência, que é o seu centro. Uma tipologia que nós não estudamos, né, e que está presente no texto de Swarbrick e Horner, que ela é super importante, vocês não podem deixar de
sair da faculdade de turismo sem conhecer essa tipologia, que é altamente baseada no ciclo de vida de destinos turísticos, é a feita por, desculpe, é a tipologia psicográfica desenvolvida pelo sociólogo Stanley Plog. E Stanley Plog também foi consultor de turismo, né, do mercado do trade turístico durante muitos anos. Ele, inclusive, tinha uma empresa de consultoria chamada Plog Research, que foi vendida em 1996. Plog também foi professor, não é, de psiquiatria social, de psicologia social nos Estados Unidos, na UCLA, e era uma pessoa com muito conhecimento em marketing, e vejam que são conhecimentos que vêm da sociologia. Né? Ele tentou explicar o surgimento e o declínio dos destinos, relacionando a sua popularidade ao longo do tempo com as personalidades dos diferentes tipos de viajantes, com as características, com o perfil das pessoas, com o comportamento dessas pessoas, principalmente comportamento psicossocial, não é? Então ele tentou determinar, por um lado, os tipos de turistas que visitam cada etapa do ciclo de vida do destino e, por outro, a partir da identificação do tipo de turistas que visita, classificar o destino também em categorias de acordo com a fase na qual ele se encontra no seu ciclo de vida. Né? Então, teve uma dupla classificação, tanto dos turistas quanto dos destinos. E aí, uma das críticas que se fazem a essa tipologia de Plog, que vamos ver mais adiante, é o determinismo, né? É como se naquela fase do ciclo de vida do destino, somente aquele tipo de turista que o visita, sabendo que os tipos de turistas, na verdade, eles se sobrepõem em cada fase. Podemos encontrar turistas exploradores numa fase que o destino já está maduro ou mesmo no início de declínio, apesar de que eles vão ser mais frequentes na fase de exploração do destino, né? Não, nada impede. Outra coisa também que ele é criticado, outro aspecto, que também é um aspecto determinista, como se todos os destinos fossem seguir aquelas mesmas fases, e isso não acontece, mesmo no modelo de ciclo de vida, pode-se passar de uma fase de exploração diretamente a uma fase de consolidação e também tem uma queda brusca, isso acontece com muita frequência. Então, não necessariamente os destinos vão passar pelas mesmas fases do ciclo de vida, do mesmo modo que do mesmo modo que nem sempre esses turistas vão ter um perfil muito bem delimitado em cada fase. Outra coisa que se coloca aqui, que é interessante, é que todo destino familiar já foi exótico algum dia. A tendência sempre é ao declínio, segundo a teoria de Stanley Plog, só que são poucos os destinos turísticos que se acabam e que ficam só numa fase o tempo inteiro. Não é que chega depois no final, na última etapa do ciclo de vida ou na última fase da tipologia de Plog que ele vai continuar lá. Ele pode iniciar um outro, pode retroceder algumas etapas, não necessariamente todas, não necessariamente iniciar um novo ciclo de vida. Mas vamos deixar de falar e vamos ver como é essa tipologia de Plog. Então, quanto mais exóticas são as destinações, menos infraestrutura elas têm. São destinos que estão se lançando no mercado. Que vamos começar do lado direito para o lado esquerdo, né? Esse gráfico ele está invertido, mas é para a gente entender. Então aqui, onde tem destinações exóticas aqui em inglês, é a fase de exploração do destino. Nessa fase de exploração são os turistas aventureiros. Tem uma relação também com a tipologia que Cohen fez com base em Bush, né? Os turistas, os errantes ou mochileiros são esses turistas alocêntricos, pessoas que buscam um risco muito grande nas viagens, elas vão para lugares que não têm infraestrutura, elas não conhecem bem, procuram interagir bastante com a comunidade local, então são pessoas aventureiras que têm pouquíssimo de familiar, não são institucionalizadas, ou seja, não são pessoas que viajam por intermédio de agências de viagens, nem operadoras. Com o passar do tempo, a implicação e envolvimento dos locais, do poder público, o destino passa por uma fase que cresce, né? Tem a fase de implicação, envolvimento e crescimento. Já não é mais aquele errante mochileiro, mas é um turista explorador, é um nível
que busca um pouquinho maior de conforto e de segurança, mas que ainda é bastante explorador. É o semi-alocêntrico. Quando o destino está no auge da moda, consolidado, é o turista do tipo mesocêntrico. Ele fica tanto entre o tipo alocêntrico, que é altamente explorador, que não busca nenhum conforto físico, não viaja por intermédio de agências operadoras, e entre o tipo, digamos, mais básico, que é o psicocêntrico, que busca já o maior conforto, destinos já que são bastante conhecidos. Quer dizer, o mesocêntrico ele só vai para destino que está na moda, mas é um destino que ainda é muito caro, que tem infraestrutura de luxo, como por exemplo Fernando de Noronha, né? Um destino que seria mesocêntrico. Quando o destino começa a entrar em declínio, vem os semipsicocêntricos e na última etapa do ciclo de vida são os psicocêntricos. Os psicocêntricos são pessoas que só viajam para destinos que já saíram da moda, então estão baratos, são pessoas com menor poder aquisitivo, pessoas também que buscam pouquíssimo risco, exploração, viajam dentro daquilo que é familiar, destinos que já são comentados, que já são bastante conhecidos. É um turista que comumente na linguagem dos gestores públicos, né, é um turista de baixa qualidade porque tem um menor poder aquisitivo. Também um aspecto pejorativo de se olhar o turista psicocêntrico. Todos os turistas têm a sua importância, né, em cada etapa do ciclo de vida do destino. Não tem nenhum melhor do que o outro. O alocêntrico, que é um mochileiro, ele também não é um turista que deixa muito dinheiro no destino. Ele é mochileiro, ele vai dormir em locais alternativos de alojamento, não necessariamente são os mais caros, não necessariamente vão fazer compras. Na verdade, o turista mais valorizado nesse sentido é o mesocêntrico, que é aquele que só consome produtos mais de luxo, tanto em termos de hospedagem, quanto em termos de passeio, quanto em termos de uma pessoa que vai no comércio local e vai comprar mais. Esse é o turista que é mais o perfil, né, psicográfico, o perfil psicológico que é mais buscado pelos gestores de destinos. Então, não somente a classificação de turistas, mas a classificação de destinos, segundo os turistas que os visitam, foi alvo de Plog, quando ele fez essa classificação, né? Então, entre os destinos alocêntricos, ou seja, visitado por exploradores, sem dúvida, são os países assim em desenvolvimento e a Antártida como um grande destino que ainda é inexplorado e só é habitado por cientistas. No mesocêntrico, ele colocou Austrália e Nova Zelândia, Japão ainda, não é? Caribe, depende da ilha do Caribe. Ele colocou também Honolulu, Honolulu, que é uma das ilhas do Havaí, já quase na transição entre o mesocêntrico e o psicocêntrico, que é o turista, desculpe a expressão, mas é a expressão comumente utilizada, o turista do tipo CVC, que viaja por pacotes baratos, que paga em várias vezes, um turista com menor poder aquisitivo e menor propensão ao risco em suas viagens. Ele é altamente institucionalizado, turista de massa. Então, ele colocou Coney Island, que é um atrativo turístico, um parque de diversões em Nova York, já bem decadente. Miami Beach, por exemplo, os parques temáticos da Disney seriam caracterizados como psicocêntricos, porque a maioria dos turistas que os visitam hoje são desse tipo. Então, vejo que é uma tipologia muito útil e ainda, apesar de antiga, apesar de ser criticada, mas ainda é muito utilizada. A única tipologia que não leva em consideração o visitante, mas o perfil dos residentes, é aquela que foi criada por também um outro sociólogo americano em 75, que é Doxey. E Doxey vai criar o índice RIDEX. Ele vai dizer que os destinos passam por ciclos de vida, não é? E esses ciclos de vida, na verdade, o mais característico deles, com relação à atitude dos residentes para com os turistas, é justamente o fato de passar de uma fase de euforia, quando o destino está se lançando no mercado, até uma fase de antagonismo, em que os residentes detestam os turistas. Mas nessa fase, quase nunca a gente vai encontrar isso, em pouquíssimos casos, e tem outras motivações também por trás, não é somente a questão do turismo, como no caso de Barcelona,
que foi testemunha de manifestações contra turistas, mas que nós sabemos que tem por trás um pano de fundo de independência do resto da Espanha. Então tem essa explicação, não é só a questão do turismo, porque em pouquíssimos casos a população residente vai ser contra o turista. Isso também, essa questão do determinismo do modelo de Stanley Plogge, modelo psicográfico, também pode ser feita essa crítica ao modelo RIDEX de Doxey, porque nem todos os destinos turísticos vão passar por todas essas fases que vai da euforia, passando pela apatia, irritação até o antagonismo. Mesmo os destinos que são altamente massificados, porque especialmente as pessoas que moram nas zonas turísticas percebem a importância que o turismo tem para a sua economia local. Hoje, em período que estamos ainda vivenciando picos, né, de pandemia, do Covid, não ainda estamos livres totalmente. Nós sabemos, nós nos damos conta, eu digo nós, me incluindo na população local, que muitas vezes em períodos normais não se dá conta da importância do turismo, mas que hoje se dá muito mais conta disso, porque o turismo internacional, aliás, o turismo como um todo morreu. Quer dizer, teve uma pausa por um tempo. E agora que está começando a voltar, mas mesmo assim de forma muito tímida, porque nós não temos ainda uma vacina contra o coronavírus. Então, as pessoas, quando perdem, é que elas se dão conta da importância que tem o turismo para a economia local, até para movimentar o comércio local. Passando mais um pouco, vai ter uma outra tipologia de turistas, na verdade não vai ser de turistas, né? Vai ser tipologia de locais, é uma única que também, uma tipologia única feita pelo economista Jost Krippendorf, que escreveu um dos livros mais conhecidos, né, no Brasil sobre sociologia do turismo, que justamente tem esse nome, Sociologia do Turismo. E ele vai fazer uma classificação dos locais, isso não está no texto de Swarbrick e Horner, né, algo extra que eu trago para vocês. É talvez um dos poucos autores que vai fazer uma classificação da população local segundo o nível de contato com a população turística. Então, isso é muito útil nos estudos que nós fazemos sobre impactos de turismo. A gente tem que entrevistar de forma equânime diferentes grupos de locais, segundo justamente o seu nível de contato, e muitas vezes seguimos essa classificação feita por Krippendorf. O primeiro tipo é o de profissionais da indústria turística, que tem um nível de contato muito alto, tem grande interesse no turismo. O segundo é o de proprietários de empresas turísticas, tem um nível de contato um pouco menor, porque são seus funcionários que fazem isso, seus colaboradores, mas também tem grande interesse no turismo. O terceiro grupo de residentes são aqueles que vivem nos centros turísticos, mesmo não trabalhando, mas eles se dão conta do impacto positivo do turismo sobre a economia local, então eles também têm grande interesse no turismo e um nível alto de contato. Um quarto tipo são os residentes que vivem fora dos centros turísticos, e aí tem uma consciência da importância do turismo muito mais baixa, até pouco interesse no turismo. Entre eles a gente pode encontrar com mais frequência, se remetendo à classificação feita por Doxey, de atitudes de indiferença ou até mesmo de antagonismo com relação à atividade turística. E o sexto grupo são os gestores públicos e formadores de opinião, que mesmo não tendo talvez um contato com os turistas, mas eles têm um grande interesse nesse assunto, porque o turismo provavelmente é uma atividade econômica importante, e que eles buscam isso como forma de atingir seus projetos sociais, mas também como uma forma de se reeleger, ou de se eleger pela primeira vez, porque já que o turismo é tão importante economicamente, ele vai ser utilizado como uma bandeira numa campanha eleitoral. Temos também nesse texto de Susan Horner e John Swarbrick a tipologia feita por Dalla em 89, né, que divide os turistas em materialistas modernos, em idealistas modernos, idealistas tradicionais e materialistas tradicionais. Passando mais por alto para chegar nessa que é a principal tipologia para um tipo de turismo que vamos estudar na próxima videoaula, que é o pós-turismo. Um dos grandes expoentes do pós-turismo a nível internacional foi John Ury, que já
se não faleceu, está perto de falecer, e que ele vai escreveu vários livros sobre o turismo 2.0, o olhar do turista. Não vamos entrar em detalhes porque a gente vai estudar o pós-turismo na próxima aula, né? Mas Urey tinha uma grande preocupação com a questão da autenticidade também da mesma forma. Desculpe aqui a apresentação que eu saí. E fazer uma relação também com o ciclo de vida, tanto a autenticidade quanto com o ciclo de vida. Não vou falar mais porque esse vai ser o assunto que vamos ver na próxima aula com detalhes, né? A aula de hoje é mais demonstrativa para que possamos nos dar conta, porque muitas vezes nós que somos estudantes, pesquisadores do turismo, lemos muitos textos críticos, artigos críticos que nos fazem perder de vista a importância que o turismo tem para a maior parte das sociedades hoje em dia, e que nós só nos damos conta da importância do turismo quando perdemos os turistas, como é o caso nosso atual, né? Então, vamos deixar essa parte de Urey e o olhar do turista com maiores detalhes para a próxima aula. Espero que vocês tenham feito um bom aproveitamento e que leiam bastante, e vamos discutir, eu não interromper o compartilhamento, vamos discutir em detalhes as tipologias de turistas, a relação com McKenna e com Bushing na próxima aula síncrona. Até lá!